Como prevenir e tratar a candidíase e a síndrome fúngica? É esse o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, que são 3 ou mais sintomas característicos do excesso de fungos no seu corpo, candidíase, nutrigenética e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Sejam muito bem-vindas e vamos com tudo para mais uma consulta live. Por que consulta, Sheila? Por que se chama consulta live? Porque quando você vai até um consultório, você tem uma sessão de perguntas e respostas. É isso que você recebe em consultório. Então aqui eu faço essa sessão com vocês, trazendo um conteúdo escolhido por vocês. Inclusive, se você está assistindo esse conteúdo no YouTube, eu faço a votação, a seleção desse conteúdo no Instagram. E se você está no Instagram, sempre tem conteúdo no feed para você acompanhar. E se você é nova por aqui, escreve nova no comentário para eu saber se eu tenho que detalhar alguma informação para eu poder te explicar mais minuciosamente as informações, porque eu sei que no primeiro momento pode parecer um pouco confuso falar de síndrome fúngica, eu falar de síndrome fúngica, mas você vai perceber que é algo relativamente simples e fácil de ser tratado, desde que você reconheça que isso é o seu problema. Porque talvez eu arrisco dizer que até o momento, até hoje, você achava que você tinha um problema. Então, eu tenho a candidíase, eu tenho a micose, eu tenho a dermatite. E não foi mostrado para você que, na verdade, tudo que está acontecendo no seu corpo, da cabeça até os pés, tem relação. Está tudo conectado. E hoje a gente vai falar de prevenção e de tratamento. Então, tudo no seu corpo está conectado. Suas emoções, seus sentimentos, aquilo que você vê de errado no seu corpo e aquilo que você sente também. Uma coisa está relacionada à outra. Pegaram a chave? Então vamos lá. Tô vendo aqui várias mulheres novas. Joelma. Boa noite. A Mendes, Cida, Ali, a Dai, Maria, nossa, muita gente nova, maravilha. Então, vocês que são novas por aqui, sejam bem-vindas. Quem não é nova por aqui, vamos com tudo, vamos aí aperfeiçoar esse conteúdo que você já vem recebendo. Para começar, para você identificar que você está precisando tratar um quadro de candidíase, a gente vai falar de tratamento primeiro, depois eu vou falar de prevenção, porque você não precisa esperar o problema estar aí ardente no seu corpo para você prevenir. Tudo que eu coloco aqui no meu Instagram, no YouTube, nas mídias sociais, servem também para prevenção do quadro. Mas é claro que a busca pelo tratamento vem quando a dor está latente, mas serve como prevenção também. Então, vamos falar de tratamento aí primeiro, tá certo? Então, como que você identifica que há um crescimento de fungos, que começou a crescer um biofilme de fungos em você? Biofilme é toda a camada que o fungo e bactérias formam no nosso corpo para se proteger, para formar uma casinha dentro de nós, em várias partes do nosso corpo, e eles poderem crescer. Isso é biofilme. E mesmo que você já tenha tentado todos os tipos de tratamento, mesmo que você já tenha feito dieta de exclusão, mesmo que você já tenha feito tratamentos com nutrólogo, nutricionista, se você não identificou que você estava vivendo a síndrome fúngica, além da candidíase, pode ser por isso que o tratamento não deu certo para você. Porque não foi identificado um biofilme de fungos resistente e você ficou patinando aí no seu tratamento. E os sintomas do excesso de fungos no corpo, da síndrome fúngica, da candidíase, não está concentrado na região íntima, na região vulvovaginal. Esse biofilme de fungos, ele começa muitas vezes na boca e vai ali no seu tubo digestivo se concentrar no intestino delgado. Então, a gente tem o intestino grosso e o intestino delgado. Então, o biofilme é a casinha do fungo que é construída dentro de nós. Essa construção do fungo começa muitas vezes na boca, vai até o final
não necessariamente em todo o tubo digestivo, tá? Mas ele cresce ali e fica presente no intestino delgado e esse crescimento de fungos gera uma fermentação, pode gerar um desconforto em algumas mulheres, causando estufamento, inchaço abdominal e como consequência, essa translocação de fungo, esse passeio dos fungos pode atingir outras partes do corpo. E aí a mulher pode sentir, o homem também, tá? Que aqui eu vou falar no feminino porque nós somos, em grande maioria, mulheres. Pode atingir a região vulvovaginal, a pele, o couro cabeludo, a própria boca que eu citei aqui, tá certo? As unhas e assim por diante. Então, o tratamento da síndrome fúngica e da candidíase, se ele for apenas localizado, se você tentou várias vezes fazer um tratamento localizado, você já está começando a entender, já estão caindo várias chaves aí, virando várias chaves, na verdade. Você está começando a entender por que não funcionou. Porque a parte do corpo isolada que você tratou, não tem como você eliminar um quadro tratando essa parte isolada. Mas Sheila, como não? Eu passei e recebi uma recomendação específica para usar um creme, usar uma pomada, usar um antifúngico. Essa intenção de tirar esse biofilme, tirar esse fungo dessa região, funcionaria se fosse um sintoma local, algo muito específico, talvez a primeira vez que você estivesse sentindo isso na sua vida e você não tivesse mais nenhum outro sintoma. Talvez funcionaria. Por isso que tem algumas pessoas, eu tive um quadro de candidíase em, sei lá, quantos anos e depois eu não tive mais. Por quê? Porque essa pessoa não tinha outros sintomas. Ela não estava com crescimento de biofilme de fungos há meses ou anos acontecendo no corpo dela. Então, é diferente uma situação de algo pontual, quando eu não tenho mais nenhum outro sintoma, eu só tenho aquele sintoma, minha pele tá maravilhosa, meu cabelo, meu couro cabeludo, minhas emoções, os meus intestinos. E quando eu tenho uma queixa específica e associada a essa queixa, eu tenho outras queixas. Isso é uma sinalização de que algo dentro de você já está acontecendo há algum tempo, um crescimento desses parasitas, porque fungo é um tipo de parasita. Então, a candidíase, o crescimento de fungo, essa levedura, ela está presente na grande maioria da população, não está presente só em você, tá? Falando da cândida, existem vários tipos de cândida, glabrata, tropicalis, cândida albicans, cândida sp e assim por diante, tá certo? Tem outros tipos de fungos da pele, malacésia, tem os fungos das unhas, independente do nome do fungo que tem no seu corpo, independente do nome, para você tratar, você precisa tratar a eliminação do biofilme de fungos que já está formado. Então, quando a Luana colocou aqui, por exemplo, eu tenho gases e muitos desconfortos intestinais. O sinal do crescimento de fungos lá no tubo digestivo. O tubo digestivo, mulheres, ele é grudado, tá? Começa aí na sua boca. Eu sempre coloco essas imagens nos stories, porque a gente viu isso lá na aula de ciência, mas pode ser que você já tenha visto isso faz tempo, você nem lembra mais como que é o seu tubo digestivo. Mas esse tubo que vem aqui da sua boca, ele tá ligado aí aos seus intestinos. Então, se você tá com um desconforto na barriga, perto ali da região íntima, há um inchaço, há um desconforto, é porque está crescendo algo ali. E não é apenas uma má digestão. Essa má digestão é uma consequência do crescimento desses fungos associados a más bactérias. Por isso que a síndrome é um conjunto de sintomas. Você não vai ter um desconforto apenas, você tem um conjunto de desconforto. Então, o tratamento no couro cabeludo é diferente comparado com quem quer tratar os fungos, por exemplo, na região dos intestinos, que tem um inchaço abdominal, ou da mulher que tem a candidíase vulvovaginal, ou a pessoa que tem uma micose na unha? O que vocês acham? Quando você foi até um médico ou até um profissional para buscar ajuda e você teve a prescrição de um fluconazol, por exemplo, ou te passaram um antifúngico para a região específica do seu corpo,
Foi com a intenção de eliminar o fungo naquela região ali, certo? Então, eu vou tomar isso daqui para tentar eliminar esse fungo. Só que entendam, mulheres, para eu tratar um quadro de candidíase de síndrome fúngica, eu não consigo, eu vou tirar aqui rapidinho os comentários, eu já volto, tá? Só para não perder as dúvidas de vocês, porque senão ficam os comentários e eu não consigo acompanhar as dúvidas para não deixar nenhuma passar. Então, se você busca ajuda para tratar o quadro e nesse tratamento você não sabe se você está dentro de uma fase de eliminação desse biofilme de fungos e chegou o momento de você associar uma fase de regeneração para proteger a reconstrução do seu tubo digestivo, você está fazendo tudo errado. E não é culpa sua. É a falta de informação que você não recebeu quando você tentou entrar numa fase de eliminação, tentou colocar um fluconazol, usar uma pomada, alguma coisa desse tipo, para eliminar esse biofilme de fungos, só que associado a essa fase de eliminação, que foi essa tentativa de tirar esse biofilme de fungos, lembra? Começa na boca, vai até o final dos intestinos. Então, a tentativa de eliminar esse biofilme de fungos foi frustrada porque não se concretizou e os sintomas voltaram. E os sintomas voltam mais fortes porque da mesma forma que acontece com o uso de antibióticos, que o uso persistente de antibióticos faz as bactérias se tornarem superbactérias. Então, em 2050, a gente já tem estudos, levantamentos aí das organizações de saúde mostrando que 2050 vai ser um caos em relação ao uso de antibióticos de repetição que vem acontecendo e o crescimento das superbactérias e também do superfungo. Talvez você tenha visto a notícia do superfungo que saiu em 2020 e esse superfungo já existe. Não só esse superfungo, gente, existem vários outros super bichinhos aí que estão crescendo e se o nosso corpo não tem a proteção para não deixar esse fungo crescer, criar esse biofilme, se você não sabe como fazer a prevenção, que é a outra parte que eu vou explicar aqui hoje para vocês, você é uma pessoa que vive adoecendo. Você sempre estará doente, você sempre estará indo até a farmácia para comprar alguma coisa para eliminar algum sintoma. E de tanto você fazer isso, essa construção, essa ida, vai dar uma sensação de normalidade. Porque tudo aquilo que você faz repetidamente se torna algo, é comum isso. É normal eu fazer isso. Só que essa sensação de normalidade de ir na farmácia, ela precisa acabar a partir de agora. Porque você está aqui comprometida e aprendendo como começar a ser uma mulher bem nutrida. E uma mulher bem nutrida não fica doente o tempo todo. Tá? Então, você está aqui, você está determinada a fazer essa correção, a entender por que até agora esses tratamentos não funcionaram, por que você está se sentindo assim, tá bem? Então, vamos lá, vamos juntas nessa. Então, tratamento. Você, primeiro, pega aqui agora as informações, depois de saber o que é biofilme de fungos, depois de entender quais são os tipos de fungos, eu citei aqui para você vários nomes de fungos que podem crescer no nosso corpo, no ouvido, no couro cabeludo, nos intestinos, nas unhas, na pele, seja micose, pano branco, coceira no ouvido, coceira na garganta. Tudo isso é causado por vários tipos de fungos. Independente do nome desse fungo, você precisa passar por vias de eliminação desse biofilme e não deixar esse fungo crescer e formar mais e mais casas em você. Porque se você não elimina esse supercrescimento do jeito certo, tudo aquilo que você come, todos os nutrientes que você tenta suplementar, todos os alimentos que você monta aí seu pratinho bonito e colorido, que você quer ali comer e nutrir o seu corpo, tudo isso você estará desperdiçando porque você não vai conseguir absorver e os fungos vão roubar esses nutrientes de você. Por isso que uma das queixas principais das mulheres que estão vivendo o quadro de candidíase e de síndrome fúngica é o cansaço, que não passa. É a hipoglicemia de rebote, que é o baixo o açúcar do sangue, sobe o açúcar do sangue, baixo o açúcar do sangue, sobe. E por que esse sobe e desce do açúcar do sangue? É como se fosse um carro
que está ali com a mangueira. Então, tem o tanque ali onde você abastece o carro, você coloca ali o combustível. Então, você tenta colocar o combustível no seu corpo, da mesma forma que você coloca no seu carro, mas imagina que no seu carro tá furado ali o lugar onde você coloca o combustível e fica escorrendo o combustível. O seu carro não vai funcionar, vai pifar. No teu corpo, acontece de uma forma semelhante. Você coloca os nutrientes, você tenta fazer isso, só que é como se você tivesse com um furo aí, porque os bichinhos, então os fungos, eles ficam se nutrindo daquilo que você come. E esse biofilme, ele impede que você tenha uma ótima absorção. Uma vida mais ou menos, Sheila, eu quero viver uma vida mais ou menos, não me importa de ter sintomas, não me importa de usar um monte de medicação. Essa vida mais ou menos de sobrevivência é a vida que a maioria das pessoas acabam escolhendo por nem saberem, nem terem educação nutricional, conhecimento, igual vocês estão recebendo aqui, da possibilidade de terem uma vida ótima. Elas se acostumam a viver nessa bolha de adoecimento, de sintomas, e vão deixando a vida passar, deixando a vida levar. Igual eu estava conversando com uma pessoa hoje, que estava cheia de bolinha nos braços, não da queratose pilar especificamente, era um conjunto de espinhas misturado com bolinhas nas costas também, e junto tinha rosácea, né? Muita rosácea. A rosácea fica vermelha, assim, o rosto, a pessoa pode ter acne associada ou não. E essa pessoa, ela nunca tinha escutado falar a possibilidade de que a alimentação dela estaria causando aquilo na pele dela. Gente, vejam só, como que uma pessoa vai buscar ajuda e em nenhum momento ela recebe a informação de que a alimentação faz a pele dela ficar bonita ou não. É isso que determina uma pele que tem acne e uma pele sem acne. Eu falo isso aqui pra vocês por experiência própria, por ter vivido anos usando medicações para acne. Muito tempo. E fazendo link com candidíase, com síndrome fúngica, com as micoses, como que uma pessoa vai buscar ajuda para tratar esse quadro e não é orientada, não recebe a informação complementar de que se não acontecer uma regeneração do corpo, se não colocar nutrientes certos, então se faltar, por exemplo, um aminoácido chamado acetilcisteína ali para regenerar o fígado dessa pessoa, essa pessoa, ela provavelmente vai ter uma fase de eliminação muito difícil, ela vai produzir muito muco, ela pode até desistir do tratamento dela. E isso pode ter acontecido com você na sua busca de tratamento. Faltar informações e você achar que o seu tratamento, que com você, nenhum tratamento vai dar certo. Que você já fez de tudo e nenhum tratamento vai dar certo com você. Mas, na verdade, faltaram passos. Você não recebeu passos. Você foi até, possivelmente, uma consulta, sentou e recebeu um fragmento do passo. Você tem que tomar alguma coisa para eliminar. Então, você recebeu o fluconazol. Só que o tratamento não é só a eliminação. Vocês estão pegando aqui a chave? Vou até ativar aqui os comentários. Olha só. O tratamento da candidíase síndrome fúngica não é só eliminação. Não dá para você pegar e falar assim pro teu corpo, olha, agora você vai eliminar esse biofilme de fungos e nunca mais vai crescer fungo aqui dentro desse corpo, porque eu tô determinando que isso não vai mais acontecer porque eu tô tomando esse fluconazol aqui. E aí você para aqui para refletir comigo. O que fez esse biofilme de fungos crescer em você? E antes de eu entrar nesse detalhe, deixa eu avisar vocês que era para eu ter falado aqui no começo do nosso conteúdo e eu não falei, deixa eu falar agora e eu já continuo. O método SP, as informações estão no link do perfil. Eu resolvi no mês de dezembro deixar abertas as inscrições com 50% de desconto, que foi o valor de novembro. Depois aqui no final eu vou explicar como funciona todos os detalhes, tá? Passar todas as informações de como funciona o método SP para quem não conseguiu entrar em novembro e quer entrar agora em dezembro, tá? Então, mulheres, o que fez você precisar entrar na fase de eliminação, eliminar o biofilme de fungos?
foi um quadro de desnutrição. Em algum momento da sua vida você entrou em desnutrição. Ah, Sheila, eu nunca passei fome, ou eu já passei em vários nutricionistas e como saudável. Mesmo assim, em algum momento você entrou em um nível de desnutrição. Dentro das suas células precisa de nutrição. Então, o que você coloca na boca não necessariamente é o que o seu corpo consegue colocar dentro da célula. E pode ser que, dependendo de como você come, esses nutrientes não conseguem ir para dentro da sua célula. O que isso quer dizer? O que é célula? São as partes que fazem o nosso corpo funcionar. Você já deve ter feito hemograma alguma vez. Não vem aquele monte de nomes diferentes ali no seu hemograma? Então, ali tem células de defesa no hemograma. Isso é um exemplo de onde os nutrientes precisam chegar para manter as suas células de defesa fortes. Então, em alguma situação, em algum período da sua vida, pode ter sido muito extenso ou algo pontual, faltaram nutrientes. Não é que faltou alimento, faltou nutriente. O nutriente é o que tem dentro do alimento. E isso que faz o seu corpo funcionar. O seu corpo não funciona com o alimento. O seu corpo funciona com o nutriente, com aquilo que você consegue metabolizar e depois excretar o que não precisa mais. Então, se você começou uma fase de eliminação, você está numa fase de eliminação usando uma medicação ou uma pomada sem a inclusão daquilo que faltou ou do que está faltando, bem possivelmente você vai voltar para o quadro. E depois que você faz a fase de eliminação, então, Sheila, eu estou na fase de eliminação, o que eu tenho que sentir? Eu quero fazer o tratamento certo, estou entendendo o que você está falando. Não, gente, eu não estou falando de suplementação, aqui eu estou falando de alimentação, tá? Quando eu falo de nutrientes para vocês, é de alimento, tá? Suplementação é a fase seguinte, depois que você elimina, tá? Depois. Porque é um pouco inocente a gente achar que a gente colocando um suplemento, vamos supor, você vai lá na farmácia, compra um Centrum e acha que tomando aquele Centrum você vai ficar uma bem nutrida. Não vai, porque é sintética aquelas vitaminas. E além de ser sintética, tudo aquilo ali que tá junto e misturado, o teu corpo não tem a capacidade de absorver daquele jeito. E você fica com a fantasia que aquilo ali vai te nutrir. Não vai, tá? A gente já vai entrar nessa parte. Então, dentro da fase de eliminação, as vias de eliminação precisam estar em ordem, precisam estar funcionando. Então, por mais que você não veja os seus órgãos, você sente se seus órgãos estão funcionando bem. Então, lembra da pele que eu falei para vocês? Se a pele tem manchas, se tem acne, se tem bolinhas, se tem descamação, isso é um aviso que o teu fígado e teus intestinos não estão funcionando bem. Então, essa via de eliminação não está funcionando bem. Isso é um aviso. Sheila, quando eu tô dentro do processo e eu tô vencendo ali o quadro, isso vai melhorando? Vai melhorando, tá? Mas se você está tentando usar muitas medicações e você tá percebendo isso na sua pele, isso já é um aviso do seu corpo que seu fígado e seus intestinos estão muito mal. É um aviso do bem, tá? E aí vem os outros avisos. Se os movimentos dos intestinos começam a ir muito mal, você, por exemplo, tem quadro de diarreia ou tem quadro de intestino preso, se isso acontece com você, você não consegue eliminar as toxinas dos fungos quando você começa a via de eliminação. Você tenta aí usar o seu fluconazol, passado pelo seu médico, você tentou usar, aí você vai entrar na fase de eliminação. Tá, Sheila, tô aqui na fase de eliminação. Só que os seus intestinos não estão funcionando. Você percebe que às vezes sai fezes pastosas, às vezes o intestino tá preso. Por onde você acha que vai sair as toxinas dos fungos? Porque você tá tomando alguma coisa para entrar numa fase de eliminação. Por onde vai sair? Por onde vai sair? Então, mulheres, todo o processo de eliminação precisa ser ativado em conjunto. Junto com a fase de eliminação,
todo o sistema digestivo precisa estar em cuidado. É difícil fazer isso? Não, não é difícil, mas é preciso que você saiba em qual fase você está e qual passo você está aplicando. Nem sei o que eu tô fazendo, só tô tomando remédio. Tá errado. Ah, nem sei que eu tô numa fase de eliminação ou numa fase de regeneração, ou se eu tô numa fase de reconstrução, eu não sei o que eu estou fazendo pelo meu corpo. Está errado. Compreenda que tudo aquilo que você precisa eliminar de ruim do seu corpo é porque em algum momento faltou regeneração e recuperação. Vou repetir de novo. Tudo aquilo que acontece de ruim no seu corpo, no meu corpo, em algum momento aconteceu alguma situação, é porque faltou alguma proteção. Então, faltou regeneração e reconstrução. E o aviso do corpo foi o adoecimento. Então, é uma ilusão você achar que o tratamento da candidíase, da síndrome fúngica, será a fase de eliminação isolada, que é usar alguma coisa e pronto, vou seguir minha vida. Não vai. Não vai. O problema vai voltar. Tá? E por isso que acontece tantos quadros de infecção de repetição. E lembrem-se sempre que corticoide, antibiótico, omeprazol, inibidor de bomba de prótons, tudo isso é uma grande sinalização de que fungo tá crescendo, tá? Fungo tá crescendo. E se faltou, ou se continuar faltando nutrientes, vai crescer fungo e vai crescer outras coisas juntas. Então, quanto antes você agir, mais rápido você se trata. Quer dizer que, Sheila, eu tô muito tempo com o quadro, então eu vou demorar muito para me curar? Não, mulheres. Não importa se você tem 10, 15, 30 anos de sintomas. Para o teu corpo, o que importa é o dia de hoje. Então, o teu processo de recuperação começa na tua próxima refeição. A tua fase de eliminação começa na próxima refeição. Dentro do método, eu ensino a fazer a via de eliminação, que vocês aprendem a fazer isso com medicação. Eu ensino de forma natural, junto com os outros passos, exatamente para que você não se perca no processo e consiga sentir e saber o que está acontecendo com você. Se você entra numa onda, numa ilusão mesmo de falar assim, eu vou cortar esse alimento aqui, vou incluir esse antifúngico e vou esperar. Lembre-se que a causa do seu adoecimento não foi um alimento específico e não foi o culpado ali, o grande culpado não é o fungo. O grande culpado não é o fungo. Tem algo por trás que aconteceu no seu processo de adoecimento que fez com que o fungo crescesse. É igual você esquecer uma fruta lá na sua fruteira. Você esquecer um alimento na sua geladeira. O fungo, ele vai crescer da noite para o dia? Não, ele precisa de uma oportunidade. No seu corpo, a mesma coisa. Para ele crescer, precisou de uma oportunidade. E essa oportunidade, você precisa descobrir e saber o quanto antes. Se você não descobre qual é a oportunidade, sempre volta. O problema sempre volta, tá? E dentro lá do módulo da fase de eliminação, eu explico todos os gatilhos. Então, todos os gatilhos, se você rolar, quem já está aqui, está no método, sabe do que eu estou falando. Na fase de eliminação, a gente entra em todos os detalhes de gatilhos. E na fase de regeneração, entra também a parte do que comer, o que não comer. Porque eu sei que vocês ficam muito com o pensamento de, Sheila, eu posso comer milho? Eu não posso comer tapioca? Eu posso comer... E não é uma questão de simplesmente poder ou não poder comer. É de você compreender o processo de recuperação, o processo terapêutico. Por isso que eu coloquei o nome de terapia nutricional antifúngica e dividi por fases, para você compreender em detalhes o que faz sentido para essa fase de recuperação sua. E não simplesmente, eu escutei lá uma nutricionista falando que tem que cortar milho aqui. Eu vou fazer isso aqui porque ela falou para cortar milho. Mas por quê? Até quando? Não é, o culpado também não é o alimento. É a fase que você está passando que exige uma manobra, uma alimentação estratégica e que você vai compreender os porquês
E aí vai ficar muito mais fácil de você abraçar, agradecer e olhar para o seu prato de comida nesse momento de recuperação. Bem nutridas que estão aqui, mandem águias para eu saber que vocês estão na área. E quem ainda não está no método não é bem nutrida, como eu disse, hoje eu reabro aí a oportunidade para que vocês possam ter um mês de dezembro com saúde iluminado. Eu resolvi fazer isso antes de virar 2023, que aí teremos mudanças em valores, não vai ter mais alguns bônus e alguns valores a gente vai mudar, então por isso que eu resolvi abrir. Método serve para crianças. Essa é uma das grandes questões. Gestante, quem está amamentando, crianças, homem e mulher. Gente, qualquer ser humano pode desenvolver crescimento de fungos, qualquer ser humano de qualquer idade. Então, o método pode ser aplicado por você, mãe, pai, e pode ser aplicado na criança. A questão é, não dá para querer colocar uma alimentação para a criança e o pai e a mãe não entrar no mesmo fluxo, porque o filho é reflexo do pai e da mãe. Tá bom? Então, é importante ter esse entendimento. Tirar glúten, leite e derivados não é tratamento para síndrome fúngica, para candidíase. É uma ilusão achar que tirar leite e glúten, derivados, vai fazer de você uma bem nutrida. O que vai fazer o seu corpo melhorar o campo de absorção, fazer a via de eliminação funcionar, fazer a reconstrução acontecer, é aquilo que você inclui para o seu DNA, é aquilo que você inclui para a sua microbiota, é aquilo que você inclui para a sua imunidade. Quando eu falo aqui para vocês de DNA, eu coloquei um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver nos stories, eu coloquei um vídeo falando de cabelo branco. E esse mesmo nutriente que faz o nosso cabelo ficar branco antes do tempo, então o processo de envelhecimento acontece com todos nós, a gente vai envelhecer. Mas tem muita gente que desenvolve cabelo branco desde jovem. E eu citei isso sobre falta de nutriente, que é a sinalização de ter um problema ali no ciclo do folato. E essa mesma pessoa que tem um problema no ciclo do folato, que é o ciclo do ácido fólico, que é um nutriente do grupo B, da B9, essa pessoa, ela possivelmente vai ter um envelhecimento precoce, então ela fica mais velha antes do tempo e o seu sistema imunológico envelhece antes do tempo também. Então, ela tem menos proteção. Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ficar mais doente. Quer dizer que todo mundo que tem síndrome fúngica tem que ter cabelo branco antes do tempo? Não, eu não tive. Até hoje eu tenho um ou outro fiozinho aqui atrás, branco, mas eu não tive antes do tempo. E eu desenvolvi a síndrome fúngica do mesmo jeito. Porque no meu caso, foi porque eu passei muitos anos desnutrida e usando medicações de repetição. Então, eu não tinha essa falha no ciclo do folato no meu DNA. Então, não foi esse o meu gatilho, um dos gatilhos, porque a gente não tem só um gatilho. E é claro que a pessoa que tem essa questão do cabelo, não tem só essa questão, tem outras coisas que acontecem na vida dela. Provavelmente pode ter usado muitas medicações e assim por diante, essa pessoa desenvolver a síndrome fúngica. Dito tudo isso, trago isso com os alimentos que protegem o nosso DNA. Então, por exemplo, se uma pessoa ela passa a vida sem consumir alimentos que protegem o DNA dela, ela vai adoecer mais. Então, um exemplo, uma pessoa que... A abóbora é um alimento que protege o nosso DNA, tem esse poder de proteção por conta do beta-caroteno, tá? E de nutrientes na casca. Isso é um exemplo que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas tem muitos outros. Então, quando você escreve assim pra mim, Sheila, eu retirei esse alimento, não diga pra mim o que você retirou. O mais importante é quais são os alimentos que você está incluindo, que você percebeu que estavam faltando para o seu DNA, para sua microbiota, que são os bichinhos que vivem dentro de você, e para a sua imunidade, que são aquelas células de defesa que eu expliquei aqui no começo, que você olha lá o seu hemograma, que não precisa fazer hemograma para saber se você vive doente, suas células de defesa estão adoecidas, tá? Então, me diga quais são os alimentos que te ensinaram a você incluir para proteger esses 3 pilares que eu acabei de falar. Se isso não foi ensinado para você, ou se você não sabe em qual fase você está, ou se você não está aplicando isso, então pronto, você já sabe uma coisa que você não está fazendo. E o lado bom disso é que
além disso, né, tem muitas outras coisas que fazem você proteger o seu DNA, a sua microbiota e a sua imunidade. Isso é um detalhe, né? A pontinha do iceberg, tá bem? Então, tudo isso, todo esse passo a passo, tudo que eu estou explicando aqui para vocês é a organização de como está lá dentro do método, tá? O que eu quero trazer de despertar, de start para você que é nova por aqui, a primeira vez que está me escutando falar, ou já me escutou uma, duas, três, mas não compreende a necessidade de você entender qual fase você está e como que você deve aplicar o passo a passo, é você parar para refletir toda vez que você tentou eliminar o que você fez junto com essa fase de eliminação. Se hoje você sair daqui com essa reflexão, com esse parar para sentir, para lembrar, falar assim, nossa, quando eu usei a última medicação que eu tomei, o que eu fiz dentro da minha fase de recuperação e de regeneração. Se você não lembrar de nada, ou se você só lembrar de coisas que você tentou cortar, você já tem a sua resposta. Agora eu sei porque não funcionou. Tá? Então, mulheres, isso eu já vou falar da prevenção aqui pra vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Andresa comentou aqui. E como se nutrir, então? Dentro dessa explicação que eu acabei de dar, vocês conseguem, quem já está captando aí as chaves, consegue compreender como se nutrir? Se você não... Sheila, eu não sei como me nutrir. Eu não sei o que é uma alimentação antifúngica. Aí você já coloca aqui. Então, por que você não está no método? Aí você vai falar assim pra mim, Sheila, questão de dinheiro, é questão de alguma coisa. E essa TV que tá aí? Então, a TV é mais importante do que a sua proteção, o seu corpo. Trago essa reflexão aqui pra vocês, tá? Ó, mulheres, agora eu vou falar de prevenção e eu já vou ler aqui as dúvidas de vocês, tá bom? As dúvidas em relação alguns alimentos. E quem não entendeu nada, pode ficar tranquila que com o tempo você vai entender. Compreenda que eu estudei mais de 15 anos para ensinar isso aqui para vocês. Eu passei pelo quadro. Eu estudei mais de 15 anos. E investi milhares de reais para aprender isso. E eu me esforço aqui, eu faço isso aqui todos os dias, eu gero conteúdo para simplificar ao máximo, para deixar o mais simples possível a informação, para ficar mais fácil para que vocês compreendam. Mas é claro que assistir uma vez, assistir um vídeo pela metade ou assistir um vídeo fazendo várias coisas, pode ser que não seja a melhor forma de você aprender. Então, continua por aqui no fluxo, grudada no conteúdo que você vai aprender. Eu aprendi, a primeira vez que eu assisti um conteúdo, eu aprendi nutrição em uma aula. Não, como eu disse, foram 15 anos. Você vai demorar 15 anos? Não, porque eu passei pelo caminho das pedras. Então, o caminho das pedras eu já trilhei e por isso que eu trago a informação facilitada aqui para vocês, tá certo? Agora, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Então, tem colegas aqui que estão aprendendo mais rápido, tem outros que mais devagar. Então, o mais importante é você compreender. Se você sair daqui entendendo por que o remédio não funcionou para você, eu já fiz a minha parte, eu já fiz o meu papel aqui hoje para você. Se nem isso você conseguiu entender, eu vou repetir de várias formas diferentes para você entender o porquê você estava num quadro de desnutrição e não é um remédio que vai te deixar bem nutrida, tá? Eu te explico de formas diferentes o que é uma desnutrição dentro da célula, tá? Que não é só você mastigar e engolir. Não dá, gente, achar que, tô mastigando aqui, comendo meu prato colorido com uma receita com 30 ingredientes e vou achar que meu corpo vai absorver isso daí, que não vai, tá certo? Então, vou falar de prevenção e eu já entro aqui nas dúvidas de vocês, tá bem? Já tiro as dúvidas. Sobre prevenção. Então, Sheila, eu posso prevenir, eu tenho que fazer alguma coisa para tratar e eu tenho que pensar em prevenção? Sim, a prevenção é pro resto da vida.
Prevenção, gente, se chama, na verdade, manutenção. Manutenção. Então, o que é essa manutenção? Essa manutenção são coisas que a gente tem que fazer para deixar o nosso corpo funcionando, assim como você deixa a sua casa funcionando. A sua casa, como é que ela tá hoje? Então, se você olha a sua geladeira, olha os seus armários, como é que tá? Tá organizado? Tá desorganizado? Tá uma bagunça? Então, você olha a sua casa, não tem ordem? Se não tem ordem, possivelmente há caos. Quando não tem ordem, há caos. E no nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não mantém ele em ordem, há caos. Então, se falta o solúvel, o principal solúvel para o funcionamento do nosso corpo, que é a água de qualidade, né? A água filtrada e purificada. Então, faltou esse nutriente, já entra no caos. Aquele dia do caos já aconteceu. Não tem como voltar atrás. E tá tudo bem. Então, a cada refeição há uma ordem a ser executada. Não é perfeição. É a ordem do mínimo. Do mínimo a ser incluído. Então, o mínimo a ser incluído de nutrientes é o que vai fazer a manutenção do seu corpo acontecer. Então, esse mínimo, ele vai a cada refeição. Então, por exemplo, se você jantou aí hoje, então você terminou de fazer o seu jantar, você precisa ter no mínimo, 50 gramas de alguma coisa que vá proteger o seu corpo, vindo um exemplo de frutas, verduras, legumes ou temperos ou ervas, alguma coisa desse tipo. Tô colocando 50 gramas aqui, porque eu vou colocar como exemplo que no começo do dia você comeu e tudo mais, por isso que eu tô colocando essa quantidade. Então, vamos supor que você pegou ali um pão, fez um sanduíche e não teve o mínimo, não teve 50 gramas de nada de proteção do seu corpo. Então, a sua manutenção, ela começa a falhar. É como se você deixasse dentro aí da sua casa a sujeira e não cuidasse da eliminação dessa sujeira. Ninguém varre, ninguém passa pano, ninguém lava o chão. Essas 50 gramas, vamos supor que seja uma goiaba. Vou colocar uma goiaba. Goiaba pesa mais. Goiaba pesa umas 150 gramas. Vamos supor, eu como a goiaba. Essa goiaba, ela serve como se fosse uma vassoura dentro do meu corpo para ajudar o processo de limpeza, eliminação, regeneração e purificação do meu corpo. E essa manutenção, ela tem que acontecer a cada refeição. Cada refeição precisa de manutenção. Isso é prevenção. Então, a prevenção é para pessoas, para mulheres que desejam viver uma vida ótima. Então, eu vou prevenir e vou fazer toda refeição incluir algo para que eu tenha uma proteção. Para não esperar o pior acontecer. Mas se o pior já aconteceu e está te incomodando, tá tudo bem. Você vai fazer o tratamento. E o método, ele serve para tratar e para prevenir. Então, se alguém está escutando aqui e não tem candidíase, não tem síndrome fúngica, mas quer fazer uma prevenção, eu tenho uns certos incômodos, mas não é nada grave, mas isso aqui está me incomodando. Tive até uma colega que me mandou mensagem falando, né, de umas bolinhas que aparecem no rosto dela, nas mãos dela, e ela falou que a médica dela indicou corticoide. E, gente, eu escuto corticoide, me dá até palpitação, porque foi o que foi prescrito para mim quando eu tive o quadro de desidrose. Quem não viu as fotos das minhas mãos, tem até um vídeo aqui no Instagram que mostra as minhas mãos tomadas pela desidrose, que é um tipo de dermatite que é associada, é o eczema desidrótico. E corticoide tem muito efeito colateral, é uma desgraça, gente, corticoide. E essa minha colega estava usando corticoide como se fosse comer uma banana. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, você precisa prevenir, tem alguma coisa acontecendo, você ainda não está num quadro grave, mas você está entrando num processo aí de desbiose, então de desequilíbrio. Desbiose quer dizer desequilíbrio, e esse desequilíbrio, ele pode te levar a um quadro mais grave. Então, a prevenção vem a cada refeição, e isso a gente precisa fazer até o resto da vida, tá? É difícil? Não, gente, é simples, não é difícil, tá? A nossa manutenção é como limpar o chão da tua casa. Então, você vai querer ficar morando na casa no chão sujo? Não vai.
Então, a manutenção do seu corpo é a mesma coisa. Você não quer ficar morando numa casa suja, não quer a sua alma, o seu corpo aqui num ambiente sujo, desequilibrado. Então, você vai fazer essa manutenção, tá? Outro exemplo chave aqui para vocês. Quando eu coloquei ali o conteúdo, não sei se vocês viram, da água, tô entregando várias chaves aqui para vocês fazerem conexão com o que está acontecendo aí. Por que você não sai desse quadro? Isso aqui são pecinhas, tá? Dentro de um mundo de coisas simples que você pode fazer desde que você esteja no ambiente certo. Porque se você não tá no ambiente certo, você acaba não prosperando. E prosperar não é só a questão financeira. Prosperar é evolução da vida, né? Evolução pessoal. Eu coloquei um exemplo da água de manhã. Teve uma época que eu ficava sempre postando nos stories, né? Colocando assim, toma água. A primeira coisa que você faz no dia é tomar água, porque você estimula a via de eliminação. E eu citei que não pode ser água gelada. Se acordar e meter uma água gelada, você não favorece um processo de limpeza, né? Tem que ser uma água natural, ou quem puder usa água morna. Eu uso água natural, não uso água morna. E isso é para manutenção. Isso não é só quando a pessoa está dentro de um quadro adoecida, que está ali precisando fazer todas as fases. Isso serve para manutenção. Assim como eu citei aí o chão da tua casa. Você vai limpar ele todos os dias. O teu corpo, você vai fazer esse processo de eliminação todos os dias. Não dá para você não limpar a base do seu corpo, que é a boca, do jeito certo, com a água, o cuidado que vocês me escutam aqui falar, sem nutrir depois do jeito que é necessário para fazer a manutenção, que eu dei o exemplo aqui da goiaba, tá na hora do jantar, mas isso é só um exemplo. E você quer que o corpo funcione. Como que vai funcionar, gente? Vocês são mulheres inteligentes, por isso que vocês estão aqui. Vocês já captaram, estão comprometidas e já captaram a importância da nutrição e da saúde na vida de vocês. Chegou a hora do basta. Caso contrário, se não fosse a hora do basta, vocês não estariam aqui 10 horas da noite me escutando. E eu honro a vida de vocês e eu honro estar aqui ensinando nutrição para vocês, para que vocês saiam o quanto antes desse quadro. E a minha parte eu estou trazendo aqui, aí eu preciso que você faça a sua parte. Tá? E se você está lá dentro do método, você sabe lá que todos os dias a equipe, eu uma vez por semana tô lá junto com vocês estão lá nos grupos aí que estão sendo liberados. Então, suporte é o que não falta. Talvez a ação e o medo e até a neblina mental de tantas tentativas, porque quando a gente tenta muitas vezes alguma coisa e dá errado, isso gera medo. E se você tá sentindo dor e passou por alguma situação desconfortável, você tá sentindo trauma. Provavelmente você passou por alguma situação de trauma, se o que está acontecendo. Pronto, foi. Deu uma travadinha porque ele fica num estado de alerta aqui pedindo para eu colocar para carregar. Então, assim, mulheres, esse estado que você está, esse conjunto aí de sintomas, essa chamada do seu corpo, essa chamada de atenção, ela é positiva. Tá mudo, gente? Peraí. Voltou? Voltou o som? Coloca aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Então, tá bom. Então, fiquem em paz. Eu quero trazer uma palavra de conforto aqui nessa parte aqui, depois de vocês receberem essa chuva de informação. Fiquem em paz em relação ao processo de cura de vocês. Se você está determinada a fazer a sua parte, você já entendeu o processo. Se você não entendeu, igual algumas futuras bem nutridas colocaram aqui nos comentários, Sheila, não tô entendendo nada que você tá falando, é a primeira vez que eu tô aqui, o que é isso que você quer dizer, está explicando? O fato de você já estar aqui, estar conectada com o conteúdo, isso já é um processo de evolução.
E é importante que você saiba disso, porque às vezes a gente pensa que evolução são grandes saltos, que a gente precisa de muitas transformações, todas de uma vez, para isso ser evolução. Não, eu estar buscando ajuda de uma forma diferente e de uma forma que eu fico mais saudável, mais inteligente, mais próspera, que eu consiga cuidar melhor dos meus filhos, da minha família, que eu consiga ter relação sexual, isso já é uma grande evolução. Então, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês já estão num processo de evolução a partir do momento que coloca uma dica em prática, tá? E quem entrar agora no método já tem as duas fases, fase de regeneração e fase de eliminação liberadas. Então, você já consegue acessar todo o passo a passo dessas duas fases. A fase de reconstrução eu vou liberar mais pra frente, tá? Que é a fase que vocês tanto me perguntam sobre a questão de suplementos. Sheila, qual é o momento que eu preciso cuidar da manutenção do meu corpo? Então, que eu preciso incluir um suplemento do jeito certo, que eu vejo que pela alimentação eu não consigo alcançar a demanda, a quantidade desse nutriente. Igual eu dei o exemplo do cabelo branco e do ácido fólico, por exemplo, que nesse caso precisaria ser o metilfolato. E essa pessoa precisaria tomar esse metilfolato possivelmente desde a infância dela. Tá? Mas isso aqui é um outro papo. E essa parte é simples também de entender, desde que você saiba, né? Eu tô já nessa fase. Não, se você não tá nessa fase, se você ainda não eliminou, se você ainda não regenerou, não adianta querer pular a etapa e ir lá na farmácia e gastar dinheiro com probiótico e com suplemento vitamínico. Tá? Aí é a fase errada. Ah, Sheila, e aí eu escuto você falando às vezes de uns nomes diferentes, né? Por exemplo, carvão ativado, N-acetilcisteína, vocês me escutam falando às vezes desses suplementos que funcionam em momentos muito específicos. Não é a base do tratamento, tá, mulheres? Então, suplementos específicos são em casos específicos, eu explico quais são as situações que você coloca e em qual fase entra. Só que tem pessoas que precisarão. E tem pessoas que não. E aí eu explico quais são as situações que se encaixam ou não. Mas antes de qualquer coisa, em qual fase eu estou? Em qual fase você está? Então, hoje, você está aqui me escutando. Você já começou alguma fase? Você está numa fase de regeneração? Você está numa fase? Não, Sheila, não faço ideia qual fase que eu tô. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando e já respondendo as dúvidas de vocês, tá? A Thalita perguntou, a gente consegue emagrecer durante esse processo? Quem precisa emagrecer, emagrece, tá? Quem quer manter o peso, manter a massa magra, sabe como manter, porque eu explico lá, tá? Quem tá acima do peso, inflamada, com excesso de gordura, tende a perder peso. O foco não é emagrecimento, o foco é eliminar a síndrome fúngica, tá? Eu tenho um outro grupo das bem sequinhas que lá o foco é emagrecimento, lá a conversa é diferente, tá bom? A Adriana perguntou quais são os dias do encontro das bem-nutridas. Então, quando vocês entram no método, vocês recebem as datas de acordo com o mês dos meus encontros. Não sei se é comigo que você quer se encontrar, não sei se eu entendi a pergunta certa. Você recebe as datas dos nossos encontros, tá? E aqui vocês colocaram incluir alimentos nutritivos, frutas, verduras e legumes. Fruta, verdura e legume é o básico de regulação do nosso corpo, mas não necessariamente é isso que você precisa para se manter bem nutrida, não é algo generalista. Porque quando vocês recebem uma informação assim, algo generalista, fruta, verdura e legume, come um pouquinho de cada coisa, coloca um pouquinho de cada coisa no teu prato. Isso não é terapêutico, isso é reeducação alimentar. Então, isso serve para vocês aprenderem, por exemplo, o básico para a saúde pública. Então, pensando na população geral, o básico para a saúde pública, olha, coma fruta, verdura e legume, coma um pouquinho de cada coisa que pode ser que dê certo para você. Isso o que é saúde pública? A média da população, tá? Agora, para um tratamento de síndrome fúngica, você precisa entender esses 3 pilares que eu citei aqui para vocês. Pilar do DNA, pilar da microbiota e pilar da imunidade. Quais são os alimentos do DNA que a Maria, por exemplo, não está comendo? Então, eu citei aqui abóbora. Tô citando aqui
algo pontual, tá? Não é que a abóbora faz milagre, não, gente. Tô só citando. Aí eu falo, um alimento aí para sua microbiota. Então eu cito, por exemplo, alecrim. Quando foi que Maria comeu alecrim? Tá? E eu falo para imunidade. Para imunidade eu cito, por exemplo, jabuticaba. Aí Maria diz aqui pra mim que come a jabuticaba e cospe a casca. Eu lembro de uma bem nutrida que falou isso pra mim. Eu cuspi a casca da jabuticaba. Eu falo, é a casca da jabuticaba que você tem que comer. Tá? Então, eu tô citando aqui alguns exemplos, porque você não pode pensar que o tratamento da síndrome fúngica é algo generalista, que é assim, eu como de tudo um pouco que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você precisa entender esses 3 pilares, o que tá faltando, tá? Isso eu ensino lá, para vocês não se perderem no processo, para vocês compreenderem, deixa eu ver aqui dentro do meu checklist como é que tá aqui a minha semana, né? Como que está a minha inclusão, tá bom? Aí a Pri colocou aqui, mas como se tratar com alimentação se os bichinhos se alimentam dos nutrientes? Porque junto com a fase da regeneração, você faz a fase da eliminação. Isso eu ensino lá dentro do método. Então, você não fica com biofilme de fungos, não existe isso. Você precisa tratar. E eu ensino lá o passo a passo de como você tem que tratar. O que você tem que incluir, como que você começa, quando você entra numa reação de eliminação, quando você começa a eliminar. Isso a gente utiliza extratos naturais, tá? Tem todo um passo a passo lá. Então, as 2 fases você aplica juntas. Você aplica a fase de regeneração, que é essa parte aqui que eu expliquei para vocês da comida, e a parte dos extratos naturais para você eliminar o biofilme de fungos, tá bem? A Naná colocou, não sei me nutrir. E tá tudo bem, gente. Eu também, quando eu comecei a estudar nutrição, eu também não sabia me nutrir, né? Essa foi a minha escolha de profissão, mas você não precisa escolher isso para você evoluir, né? Você não precisa ser nutricionista. Todo mundo tem que saber se nutrir. Se você tem um filho de 6 anos aí na sua casa, esse seu filho já tem que saber se nutrir. Hoje eu tava aqui tomando café da manhã, que no meu prédio serve café da manhã na parte de cima lá aberto, né? Do café da manhã self-service. Eu fui tomar café da manhã, raramente eu vou lá, mas fui hoje. E aí eu vi uma mãe com uma criança, ela preparando o pratinho da criança. Ela botou no pratinho da criança 3 fatias de... Gente, eu não fico olhando sempre, porque ela tava bem perto de mim, tá? Ela colocou 3 fatias de mortadela, um pãozinho e pegou um suco de melancia para a criança. Você acha que essa criança está aprendendo a se nutrir? Isso é só uma reflexão, tá? Uma reflexão. Não estou falando de perfeição, não tem problema nenhum comer o pãozinho, a mortadela, tá? Gente, eu gosto de mortadela, eu gosto de salame, esse tipo de coisa. Mas tem um momento de se nutrir e tem um momento de se alimentar, de ter conforto. E esse discernimento, isso precisa ser ensinado para a criança, como reeducação alimentar, que é essa parte de saúde pública que eu trouxe aqui para vocês. E no caso de uma terapia antifúngica, saber o processo ali, o que eu tenho que fazer de terapêutico para os 3 pilares, para eu ter a proteção certa aí do meu corpo, tá? A Marina perguntou, tem algum alimento que ativa a síndrome fúngica, que é pior? Não tem um alimento pior. Não tem um assim, nossa, esse aqui, se você comer, né? Vocês escutam o pessoal falando, nossa, açúcar. Gente, eu venci a síndrome fúngica comendo açúcar, tá? Então, assim, é o leite. Eu venci comendo leite, tomando leite, tá? Agora, lembra que a proteção, a inclusão, DNA, imunidade, microbiota. Isso aqui que vai fazer você vencer. Tá? Isso que vai romper vícios. Isso que vai fazer você se tornar uma bem nutrida. Eu levei tempo, gente, pra entender isso. Porque eu falava assim, mas eu como saudável. Eu era nutricionista já, gente. 2017 eu era nutricionista há um tempão. Eu falei assim, mas eu como saudável. Eu sei ali como de tudo um pouco. Minhas receitinhas, minhas coisas fit, né? Na época eu já tinha um estilo de vida mais ou menos ok. Só que não é sobre isso. Tá? Tem toda a sua história aí. Toda a sua história. De nutrição e de adoecimento. E aí veio um gatilho, tá?
A Marina perguntou, fui diagnosticada com SIBO, para quem não sabe o que é SIBO, é crescimento de bactérias, o método vai ajudar nessa causa também? O foco são fungos, ajuda em bactéria? Ajuda, tá? Se você, como eu disse, o método serve para prevenção, todo mundo tem que aplicar o método alguma vez na vida. Ah, Sheila, mas todo mundo tem que aprender a se nutrir? Sim, tá? Todo mundo. Todo mundo tem que aprender a terapia antifúngica, porque você não quer que deixe fungo crescer aí no seu corpo, por isso que é interessante que todo mundo aprenda. Então, Marina, serve para você. Se você tiver alguma dúvida, algum anseio, no link aqui do meu perfil, que é onde está a inscrição do método, tem os testes. Eu deixei abertos os testes para vocês. Faz o teste para você entender o quanto que o método vai te ajudar, tá? O teste de síndrome fúngica e o teste de... O rastreamento do seu metabolismo, rastreamento metabólico, tá? Peraí que, gente, eu perdi algumas mensagens aqui. Aqui, a Eleonora colocou, eu cortei o açúcar e o leite achando que era isso. Sim, porque é o que vocês mais escutam na internet. Então, vocês vão pesquisar, vocês vão encontrar essa informação do açúcar, do leite. Aqui no meu perfil tem informação, eu falando e explicando sobre o leite. Mas não é isso que vai te fazer regenerar todo o seu quadro de desnutrição. Entende? Agora você tá virando as chaves, agora você tá entendendo o processo. Então, comer o seu chocolate com açúcar, claro que eu como chocolate 70, tá, gente? Mas foi um processo. Antes eu comia aquele... Eu sempre esqueço o nome do chocolate, aquele da embalagem amarela que vinha com amendoim, Shot, Stock. Era viciada, não lembro o nome dele certinho. Viciada nesse chocolate, tá? Então, foi todo um processo. Eu fiz a via de eliminação igual eu ensino vocês. Passei pela fase de regeneração, eliminação, reconstrução, até me tornar uma bem nutrida e chamar vocês de bem nutrida, porque eu entendi que era esse o processo. Falei, eu tô desnutrida, é por isso que eu adoeci, tá, gente? Isso ninguém me falou, né? Você fala assim, mas como nutricionista você não percebia? Gente, quando você tá, muitas vezes, no piloto automático da vida, você tá fazendo várias coisas no seu dia, você perde o seu ser, a sua concentração em você, você acaba nem sentindo os avisos do seu corpo. Eu não conseguia nem sentir que eu tava no caminho errado. É como se eu tivesse realmente com uma neblina na minha face, na minha mente, tá? E eu entendo o porquê vocês às vezes levam um pouco de tempo para compreender que isso esteja acontecendo aí com vocês, tá? E quanto antes eu conseguir te ajudar a despertar, melhor. A Gé botou aqui, você já tomou água com Confir, que libera cálcio, potássio, magnésio? Não, já nunca tomei, tá? Sobre fome social. A fome social é mais uma questão de pertencer, né? Então, uma coisa você tem muita vontade de comer aquilo porque você quer comer aquilo, porque é o teu alimento favorito, mas outra coisa é só uma questão de você pertencer. Muita gente começa a comer certas coisas só para pertencer àquele ambiente, né? Então, tem que entender aí qual é o teu caso. A Má colocou, o ambiente piora a situação da síndrome fúngica? Dentro lá do método tem as fases onde eu explico os gatilhos. E claro, gente, mofo sempre vai ser algo negativo. Difícil, existe mofo saudável? Não existe, tá? Tem o mofo dos queijos, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Então, na sua casa, se você tem uma condição que tá ruim, lembre-se que você tem toda uma história, que não é só a parede da sua casa que está fazendo com que você adoeça. Essa parede precisa ser revista. Por quê? Porque você merece uma parede boa. Ponto. Tá? É isso. Eu mereço isso aqui eu vou consertar e tudo mais. Mas eu arrisco dizer que no seu caso tem outras coisas aí que estão levando o seu processo de adoecimento, tá? Não é só a parede. Sobre os encontros do método, fiquem tranquilas, tá? Os encontros, eles ficam gravados, então quem não pode estar ali ao vivo, tem os encontros que ficam ali na área de membros das Bem Nutridas, então vocês têm acesso. E eu alterno alguns horários para vocês poderem
participar. Então, se você não consegue participar de um que é noturno, provavelmente você vai conseguir participar de algum que é diurno. Então, eu vou alternando algumas semanas ou alguns meses. Aí depende muito da rotina do grupo, tá? Então, fique tranquila que você vai ter acesso. E sobre as informações do método, mulheres, estão aqui no link do perfil, tá bom? Então, todas as informações de como pagar, quais são os cartões, como funciona, para quem que é o método. Tem um link aqui azul no meu perfil do Instagram, tem também no YouTube que vocês recebem todas as informações, tá? Pagamento em boleto. Sheila, o curso é vitalício? A Doce perguntou aqui. Não é vitalício porque você vai se curar, né? Então, assim, não faz sentido você ter o curso vitalício porque você vai curar. Então, o acesso é por 1 ano e você se torna bem nutrida, tá? São 12 parcelas de 165 ou 147. Me deu um bug aqui, gente, na minha mente. Quem acessou o link do perfil, puder colocar aqui a informação. A Jaque perguntou se é 147 ou 165. Eu tô bugada aqui que já deu 10 horas da noite. Então, organiza a sua rotina e as suas finanças pensando o que você tem feito, tem investido ou tem gastado, que você... Eu tô falando isso para quem fala assim, Sheila, não consigo investir agora, não consegui me organizar. Olha tudo de bens materiais que você tem na sua casa e veja o que isso te trouxe de saúde. Por isso que eu citei a televisão. Tá? Então, o que te trouxe de saúde? Esses bens materiais que você tem, que você acumulou ou que você comprou no último mês, na última semana. Então, toda vez que você falar que você não tem, na verdade alguma fase que você está enfrentando com você mesma do seu senso de merecimento, tá? E aí, se eu puder te ajudar nisso, vamos lá. Thalita colocou... Quando se está fazendo uso de medicamentos, já é a fase de eliminação? Quando você está usando medicação, sim, você está na fase de eliminação, mas não quer dizer que vai funcionar. É por isso que tantas compram tantas caixas e deixam estocadas medicações em casa e falam, eu tento, o negócio volta, o problema volta. Porque a fase de eliminação ela precisa ser concluída. Quer dizer que o seu corpo nunca mais entra numa fase de eliminação? Não, o nosso corpo elimina todos os dias. Só que dentro de uma eliminação de biofilme é como se fosse uma potência. É uma potência de eliminação que a gente precisa fazer, tá? E se você... Sheila, eu não quero parar de usar as medicações. Eu posso fazer o método usando medicação? Pode e deve. Todo mundo que está aqui, que está usando algum corticoide, antibiótico ou antifúngico, o método é para você. Você não precisa deixar de tomar as medicações. O que você vai aprender dentro do método é a parte da nutrição, fase de regeneração, de reconstrução. E também você vai ver lá na fase de eliminação se tem alguma coisa que está faltando. Então, em termos de gatilhos, em termos de vias de eliminação, você vai ver se eu tô no caminho certo. Não, tá faltando eu fazer isso daqui, tá faltando eu incluir isso daqui. E você não fica perdida no seu processo, tá bom, Thalita? A Sabrina aqui tá falando da coceira. É isso, gente. Coceira, ardência, vermelhidão, a falta a falta de você ter autonomia e liberdade de fazer o que você quer fazer. É isso que a candidíase te rouba, é isso que a síndrome fúngica te rouba. Seja por a candidíase vulvaginal ou uma micose na unha que você tem que ficar escondendo aí, fugindo desse problema. Isso rouba coisas de você. Rouba todos os dias. E isso precisa chegar ao fim. Você precisa marcar uma data, definir uma data e colocar um ponto final nisso. Agora vai ficar só... A Sheila tá coçando aqui, eu tô lá no uso da pomada. Se você já tem o quadro de repetição, se isso está acontecendo repetidamente... Pega a lição, aprende com essa lição e muda já. Porque você já está num loop de repetição. A vida, gente, a vida traz o problema de volta até a gente aprender. Até a gente aprender. Então, pega aqui a mensagem.
E se no seu caso, não, Sheila, é a primeira vez que está acontecendo isso comigo e eu tenho outros sintomas. Então, aprenda com quem está aí no quadro já avançado. Aprende pelo amor a você e não pela dor. É isso que eu sugiro, tá? Ah, Fabiana, aqui estou há 8 dias no método, me sentindo muito bem. Maravilha, maravilhosa. Coceira em algumas partes do corpo pode ser síndrome fúngica? A Pri perguntou. Quem tem dúvidas em relação aos sintomas? Sheila, eu tô com algumas coisas aqui, eu não tenho um diagnóstico médico. Porque o diagnóstico nutricional, mulheres, eu dou a vocês. Então, eu deixo isso disponível aqui gratuitamente. No link do perfil tem um teste chamado rastreamento metabólico. O que é esse nome difícil? É rastrear o seu corpo para ver se o que você está comendo é suficiente para você se nutrir ou não. Então, esse teste está lá. Agora, se você tem dúvida se você está vivendo a síndrome fúngica, se é candidíase, eu coloquei para vocês também esses testes para você perceber os sintomas que você tem e os sinais que o seu corpo te dá. Então, os sinais é aquilo que você vai vendo de errado, então lá tem as perguntas, você vai respondendo e vai te trazer bastante informação. É claro que a questão dos testes é para te ajudar, para te trazer um alívio de você saber o que você está enfrentando, não é para trazer um tormento, é um alívio. Eu estou com isso aqui, já entendi o meu quadro, é essa mensagem, tá? E aí você vai falar assim, tá, mas eu fiz o teste agora, e tudo que eu coloco aqui para vocês, que tem de teste, é resolvido aplicando o método. Tem doenças que tem cura, tem outras doenças que tem remissão, tá? É esse o objetivo do método na vida de vocês, assim como foi na minha vida e é na vida de milhares de mulheres que vocês veem os depoimentos aqui todos os dias, tá bom? Aliás, tem depoimento todos os dias ou quase todos os dias eu coloco o depoimento de uma bem nutrida exatamente para vocês assimilarem com a história de vocês. Então, escutando a história da bem nutrida, pode ser que venham despertar aí. Então, mulheres, se você quer fazer parte do nosso próximo encontro que acontece na segunda-feira, tá? Se você não puder estar presencialmente não, né? Online no horário estipulado, vai ficar gravado para você. Então, a gente vai ter o próximo encontro do método. A inscrição do método tá disponível no link do perfil, assim como os testes, tá? Então, tem os testes aqui que vocês podem fazer gratuitamente, não tem custo para vocês. Igual eu falei, o diagnóstico nutricional também eu coloco lá, através do rastreamento metabólico, para que vocês façam sem custo nenhum. Vocês precisariam ir em consultório para fazer, eu tô disponibilizando para vocês, tá? E aí eu entro nessas lives semanais para tirar as dúvidas, para mostrar para vocês como que vocês podem sair disso. Mas é óbvio que tudo aquilo que precisa ser feito dentro de um passo a passo, eu não consigo trazer aqui em 1 hora de conteúdo, tá bom? Então, eu trago alguns esclarecimentos e também algumas dicas. Quem anotou as dicas que eu passei aqui hoje, já dá para colocar em prática amanhã. Não dá? E quem já está decidida em entrar no método, na segunda-feira a gente tem o nosso encontro com as bem nutridas, tá? E a fase de regeneração, a fase de eliminação está liberada para vocês. Aí vocês podem assistir até a segunda-feira, tá bem? Deixa eu voltar aqui os comentários, gente. Vocês estão perguntando do valor? Sim. O valor do método são R$3.000, tá? Esse é o valor do método. Por que, Sheila, custa R$3.000? Porque tem assessoria todos os dias, tem a minha assessoria uma vez por semana, tem todas as fases, tudo explicado, todos os materiais. Tem o equivalente a 1 ano de consulta dentro do método, que você gastaria 1 ano de consulta com todo o passo a passo, além de orientações para sua manutenção, que não seria necessário para o tratamento da síndrome fúngica, mas isso eu entrego para vocês, tá? Então, tudo isso, R$3.000. No mês de dezembro, eu decidi deixar com 50%, então fica o valor de R$1.497, né? O valor que a gente coloca lá. E parcelado dá 147 ou 165, aí depende lá da plataforma, tá bem? Isso vai ficar válido por pouco tempo, agora no mês de dezembro, porque vocês entrarão junto com a turma 19. Então, vocês farão parte dessa turma 19 e eu estarei ali acompanhando vocês durante o mês de dezembro,
no avanço do tratamento ali das fases do método, tá? E Sheila, janeiro vai ser desse mesmo jeito? Não vai ser. Eu tô avisando para vocês se organizarem e entrarem agora no mês de dezembro, resolver isso antes de 2023, porque assim como tem ajuste do IGPM, ajuste de tudo que a gente consome, tem ajuste também do método, tá? Então, eu decidi fazer algo muito além de uma Black Friday para vocês, tá? Ô, Lu, maravilhosa! Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, que agora eu me perdi aqui nos comentários. O método tem plano alimentar, tá, mulheres? Tem plano alimentar para quem é vegetariano, para quem não é. Todo o material do método, tudo que você imaginar que você precisaria indo num consultório para você sair de um quadro de candidíase e de síndrome fúngica, no método tem. Então, não falta nenhuma informação e nenhum conteúdo de material para você poder saber o que fazer. Então, quando vocês perguntam aqui para mim, Sheila, eu posso comer isso? O que eu como no café da manhã? O que eu como no almoço? Todas essas informações, isso é o mínimo que eu poderia entregar para vocês dentro do método, tá? Doce, eu respondi sobre o curso vitalício. Eu falei que não, o curso é 1 ano porque você vai se curar, tá? Então, não há necessidade de um curso vitalício, tá bem? É isso. Bom, mulheres maravilhosas, então quem está aqui e está decidida a entrar no método, a gente vai ter a nossa segunda boas-vindas, né? Que a gente faz aí a cada segunda-feira. Eu ia falar segunda-feira. Então, a gente se vê na segunda-feira. Quem não puder estar lá, claro que não é aqui o nosso encontro, é numa área privada pelo Zoom, vocês recebem o link, tá? Quem não puder estar lá, fique em paz, o conteúdo fica gravado, tá bem? Tomem uma decisão em relação ao cuidado, ao tratamento, o que vocês vão fazer para prevenir, tá? E para tratar. O que você vai fazer em termos de prevenção e tratamento? Depois do que você escutou aqui hoje, qual foi a decisão que você tomou? O que você entendeu que você precisa fazer? Se você conseguiu organizar esses pensamentos hoje, se você conseguiu fazer isso, a minha parte aqui já tá feita. Tá? Eu estou aqui para te mostrar qual é o primeiro passo que você precisa dar para você sair desse loop de repetição. Tá bem? Então, mulheres maravilhosas, vamos com tudo. Vejo vocês na segunda. Quem não estiver na segunda-feira, me diga, pode me dizer lá no direct, me fala o que tá faltando. O que você tá sentindo aí que tá faltando para você tomar essa decisão de cuidar de você do jeito certo. O que tá faltando em termos desse merecimento, desse autocuidado. O que é que tá faltando? Me conta lá no direct para eu poder te ajudar, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótima noite, bom sono reparador. E até a próxima, até segunda, lá do outro lado no método.